Boa tarde, é o programa Eclésia que volta a estar consigo nesta tarde para refletir sobre aqueles que buscam noutros países o sustento e a dignidade para a sua vida. Uma só família humana é o tema em destaque nesta semana dedicada a nível nacional às migrações. Hoje tem também início em Fátima a peregrinação de agosto, tradicionalmente dedicada aos imigrantes. E é por isso que temos entre nós o Frei Francisco Sales, que é o diretor da Obra Católica Portuguesa de Migrações, que lá mais para a frente nos ajudará também a olhar os textos litúrgicos do próximo domingo. Muito boa tarde, Frei Francisco Sales. É a Semana Nacional de Migrações. Estamos, por momentos, no início da peregrinação de agosto, a Fátima também. Uma só família humana é o tema proposto para esta semana e passa por aí, precisamente, o desafio de olhar aqueles que chegam até nós de diferentes proveniências, aos nossos conterrâneos que partem para outros países, olhar o mundo como uma única família humana. Exatamente, foi este o projeto de Deus na obra da criação, criar o ser humano, digamos, à sua imagem e semelhança e depois todos tornados filhos de Deus em Jesus Cristo. Nós assumimos o título da mensagem do Papa para este ano 2011, uma só família humana, verdadeiramente para chamar a atenção para esta realidade do mundo global, portanto, esta aldeia global, onde todos os homens e todas as mulheres têm que ter um lugar e um respeito que lhe é devido para que possam viver a sua plena dignidade humana. Também a nós foi algo muito que nos fez muito felizes o facto da escolha deste tema pelo Papa, porque também uma só família humana é o lema da Obra Católica Portuguesa que está presente no seu logotipo. Esta falou-se, é a Semana Nacional das Migrações. O que é que se pretende? O que é que a Obra Católica Portuguesa de Migrações também pretende organizar uma semana dedicada às migrações? Já vem há muitos anos a Semana Nacional das Migrações e isto acho que é o princípio que está por trás é chamar a atenção da Igreja, particularmente, e também da sociedade, para esta realidade migratória e teve início por causa dos muitos milhões de portugueses que deixaram o país, portanto, e por causa da necessidade de não os esquecermos e de os termos muito presentes e também, ultimamente, com a realidade dos imigrantes no nosso país, por esta diversidade humana e intercultural que é composto já o nosso país, penso que é uma semana importante precisamente para chamar a atenção, sensibilizar para o acolhimento, digamos, desta diversidade que é por muitos é visto muitas vezes como um problema, mas que no fundo é uma grande riqueza, digamos, que vem enriquecer a nossa Igreja e vem enriquecer também a nossa cultura portuguesa. A Obra Católica Portuguesa de Migrações está a assinalar 50 anos de existência. Ela nasceu num contexto de forte imigração portuguesa, nos anos 60, em que partiam muitos conterrâneos nossos para outros países da Europa. Curiosamente, vai assinalar estes 50 anos num contexto semelhante, em que estão novamente a sair muitos portugueses para fora. Quase que se fecha um ciclo neste cinquentenário da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Sim, de facto, a obra nasce em 1962, portanto celebrará os 50 anos no próximo ano. Nasce pela necessidade de estruturar um trabalho que já vinha sendo feito de acompanhamento dos nossos imigrantes, mas também teve uma grande visibilidade na altura por causa da explosão da imigração, particularmente para a Europa e Estados Unidos, a partir das ilhas mais para as Américas, aqui a partir do continente mais para a Europa e França. E, de facto, é interessante que ao celebrarmos os 50 anos estamos outra vez numa grande explosão imigratória. Eu vinha ouvir as notícias e senti alguém dizer que, num inquérito, cerca de 27% dos portugueses estão dispostos a emigrar se a situação não se alterar. E isto deve-nos questionar. E, de facto, acho que a celebração dos 50 anos, para além de ser um reviver a memória, portanto, um recolher a memória desta história que tem todos os lives de autêntica epopeia, particularmente nos primeiros anos de acompanhamento das comunidades imigrantes, quando não havia nada
que ajudasse as nossas comunidades, portanto foram as missões católicas portuguesas ligadas à obra que fizeram todo o trabalho de acompanhamento e de apoio, que não só a nível religioso, mas social e mesmo a nível da relação com os estados de acolhimento. Neste momento, eu penso que também é uma forma de projetarmos o futuro neste contexto e vermos que a obra católica continua a ser algo importantíssimo e necessário para acompanhar e para ajudar não só os imigrantes que já lá estavam, mas particularmente estes novos imigrantes que têm características muito diversas das do passado, portanto, que precisam de novas respostas e novos meios para os ajudar a integrar-se nos países para onde vão. Estas missões portuguesas nestes países tradicionalmente destino da imigração nacional, no seu início estavam muito marcadas e de alguma forma isto também lhes facilitava o trabalho. Os portugueses que chegavam tinham necessidade de manter a sua identidade, agregavam-se, era uma forma de reviver os seus costumes e tradições, tal como fazem aqui nas aldeias, também lá se reuniam em volta da igreja. Entretanto, há novas gerações, portanto, esses imigrantes já estão os filhos, os netos, e chegam agora outros portugueses, outra geração de emigrantes qualificados cientificamente, gente com cursos superiores. As missões portuguesas também têm uma seara diferente para cultivar, digamos assim. Exatamente, portanto, como eu dizia, de facto, os imigrantes atuais são muito diferentes do passado. Se no passado nós imigravam normalmente as pessoas mais pobres, quase sempre imigravam os homens e depois as famílias se juntavam mais tarde, depois já haver, digamos, hoje em dia imigram famílias inteiras, digamos, e muitos por causa da situação do país, da situação de perda de emprego, às vezes perdem os dois o trabalho e muitas das pessoas têm compromissos económicos, compraram casa, têm dívidas e tentam emigrar para poderem cumprir os seus compromissos, para não perderem, digamos, o fruto de trabalho de anos. E nós vemos verdadeiramente que este é um dos grandes motivos para muitas famílias emigrar. E depois temos as gerações mais novas, a gente qualificada de facto, que emigra, acabam os seus cursos e muitos que já estavam a trabalhar e que perderam os trabalhos. De facto, eu penso que neste momento os maiores cérebros do nosso país, os cérebros jovens que nos vão fazer falta no futuro, estão a emigrar. Basta lembrar, alguém dizia, penso que o engenheiro Souto Moura ganhou o prémio chamado Nobel da Arquitetura, que dizia que os arquitetos todos estavam a emigrar para a Suíça e que na Suíça todos tinham trabalho. E, de facto, esta é uma realidade nova, uma seara nova, mas há uma realidade que eu penso que é importante. Apesar de, em Portugal, muitas vezes as pessoas não praticarem muito, quando chega nas missões, as pessoas têm uma necessidade de se juntar aos seus, para não perderem a sua identidade. Portanto, às vezes nem sequer bem por uma questão religiosa. Mas as missões continuam a ser um polo de atração, onde as pessoas se encontram, digamos, onde partilham as suas dificuldades e onde também podem encontrar os meios de ajuda, às vezes, para ultrapassar as suas dificuldades. Mesmo com as gerações mais novas, as missões continuam a ser um polo importante de atração. E, de facto, muita gente nos contacta a pedir contatos das missões. Nós temos isso numa página online, mas muita gente nos contata a pedir contatos das missões, ou nos telefona, portanto, a pedir informações. Às vezes já estão lá fora e ligam para cá ou mandam-nos um e-mail a pedir-se e a perguntar se existe alguma missão ali perto onde se situam, precisamente porque sentem esta necessidade. Nos anos 60 haveria mais clero em Portugal, hoje os números são mais escassos e se calhar há uma maior dificuldade em igreja aqui portuguesa apoiar estas missões lá fora, a nível de sacerdotes que se disponibilizem a partir. Como é que estão as coisas neste? Sim, de facto, uma das maiores dificuldades que nós temos é a questão do clero. Muitas missões já têm leigos, digamos, agentes pastorais com formação para gerirem a missão e acompanharem, e alguns sacerdotes, digamos assim, estão responsáveis por diversas missões, vão-se deslocando de uma a outra para apenas para o serviço religioso. O resto dos serviços são assegurados por leigos. De facto, eu penso que esta será uma das questões mais difíceis. Neste momento, nós temos em alguns países, a maioria dos sacerdotes que vão trabalhar com as comunidades portuguesas são brasileiros, ou há alguns de origem africana dos PALOP, e também existem alguns italianos e de outras nacionalidades, ou que trabalharam no Brasil, ou que passaram por Portugal, que aprenderam português, colaboram connosco, portanto, neste acompanhamento. Eu penso que nunca vai ser, não vamos ter os sacerdotes para enviar como gostaríamos,
tínhamos, pronto, mas penso que vamos ter possibilidade sempre de continuar, digamos, a assegurar um acompanhamento e um apoio. Às vezes a reação dos portugueses, claro que estão lá fora, gostariam muito mais de ter um padre da sua nacionalidade que entendesse melhor a sua cultura, as suas tradições, mas não sendo possível, pelo menos tem alguém que fala a mesma língua. Dentro de instantes, no Santuário de Fátima arranca a peregrinação aniversária de agosto. É tradicionalmente a peregrinação do imigrante. Pelo calendário, esta é uma época em que muitos imigrantes estão com as suas famílias a passar férias cá em Portugal e aproveitam para ir a Fátima. É algo que eles mantêm muito vivo. Porém, esta peregrinação já não é apenas para os portugueses que partiram um dia e que estão cá de férias, é também para os imigrantes que nos procuraram, e neste momento a Fátima já se deslocam também muitos brasileiros, muitos ucranianos, africanos, que ali assinalam também a sua fé neste dia. Exatamente, e penso de há alguns anos para cá que com a mudança, digamos assim, do nosso país, de país exclusivamente de imigração para país também de imigração, começou-se a orientar a peregrinação de agosto também na linha dos imigrantes. E todos os anos nós colocamos como intenção especial da peregrinação e da oração da semana uma comunidade ou um país de acolhimento dos nossos imigrantes, portanto, para recordar os nossos imigrantes que estão lá fora, ou um país de origem dos nossos imigrantes. O ano passado nós tivemos a França, fazemos quase sempre alternadamente, um ano para os nossos imigrantes, um ano para os imigrantes. Este ano será a comunidade cabo-verdiana que estará no centro, e por isso nós convidamos para presidir a peregrinação o Dom Arlindo Furtado, portanto, presidente bispo de Santiago, portanto, que virá a presidir, que está a presidir a peregrinação. Portanto, também para o ano será um pouco diferente, como será a celebração dos 50 anos, vamos fazer uma peregrinação um pouco mais universal, e já temos a confirmação do Presidente do Conselho Pontifício, que virá a presidir a peregrinação do ano que vem. A preocupação da obra católica portuguesa das migrações com estas comunidades imigrantes que nos procuram, ela tem mobilizado muito a vossa ação ao longo dos últimos anos. Portanto, a obra nasce para dar apoio aos portugueses que saem do país e vão lá para fora, mas entretanto chegaram cá muitos imigrantes nos últimos anos, e o vosso esforço tem sido canalizado também numa atenção e apoio a estas comunidades que procuram entre nós meios de subsistência, não é? Exatamente. Portanto, a obra teve que virar a atenção também para os imigrantes, com a alteração que houve, e de facto nos últimos anos tem havido um grande esforço. Portanto, os primeiros anos da grande explosão imigratória para Portugal, a obra teve, digamos, um dos papéis fundamentais e foi pioneira em muitos serviços que hoje já existem outras instituições, e mesmo a nível do Estado, a dar a resposta que a Igreja dava. Portanto, nós temos que nos ir adaptando, e neste momento podemos dizer que com a situação de crise que a imigração está parada, o nosso trabalho portanto, é ajudar e acompanhar aquelas comunidades que estão mais estabilizadas, e também dar apoio a muitos que nos procuram para apoio porque querem retornar ao seu país e não têm os meios porque perderam o emprego, ou então existe a situação de muitos irregulares que têm medo, têm receio de recorrer a instituições estatais oficiais, então recorrem aos serviços da Igreja para os ajudar. De facto, penso que a Igreja deu uma resposta e continua a dar uma resposta que é fundamental, e isto é reconhecido pela sociedade civil e pelas instituições estatais, que é a obra, digamos, com a sua rede dos secretariados diocesanos e outros serviços que estão ligados. Portanto, dá uma resposta que é imprescindível para o acompanhamento e mesmo para manter o ranking de Portugal como um dos países, ou o país que está em primeiro lugar no acolhimento dos imigrantes a nível mundial. E é precisamente nesta linha, estamos confrontados nestes últimos tempos com alguns sinais de alarme na nossa Europa, países que unilateralmente suspendem o acordo de Schengen, restabelecem fronteiras, há uma vaga de refugiados e de imigração algo significativa do norte da África, também com o conflito que se faz sentir na Líbia. E Portugal, neste contexto, podemos dizer que continua a acolher bem aqueles que nos procuram, ou teme de alguma forma que neste contexto também de crise económica o imigrante, como vem sendo também tradicional, se assuma como bode expiatório de muitas incompreensões dos portugueses? Eu penso que não vai haver muita alteração.
Pode haver uma ou outra situação, mas esporádica, de alguma reação contra os imigrantes, porque quando há situações de crise, quase sempre os imigrantes são vistos como aqueles que vêm a roubar o emprego, ocupar um posto de trabalho, servir por um habitante autóctone. Mas eu penso que serão sempre questões esporádicas a nível, digamos, geral da população e de orientações do Estado. Eu penso que nunca vai haver, assim, uma reação como existe em países como a Itália e outros parecidos. Também podemos dizer algo, que também nós temos uma vantagem porque estamos cá na ponta da Europa, não temos aquela pressão migratória que os países como a Grécia, a Itália, a França e mesmo Espanha estão a sofrer vindos do Norte da África. Não se pode aceitar, digamos, algumas atitudes e leis e mesmo alguma violência sobre os imigrantes clandestinos que tentam alcançar a Europa, mas também, portanto, porque nós vemos a situação dramática que eles vivem, mas também temos que ter consciência que é preciso regulamentar alguma coisa, porque o Acordo de Schengen, digamos, facilita a imigração irregular e é preciso limitar, porque uma invasão, digamos assim, com todas as situações dramáticas que estão em África, também virá destruir a Europa. A Europa, assim, não terá possibilidade nem de os ajudar a eles, nem de ajudar as suas populações. Penso que é preciso, o que não pode haver, digamos, é atentados contra os direitos humanos, atentados, digamos, contra o direito e a dignidade das pessoas. E temos que olhar para estes pobres que vêm do Norte da África, porque eles vêm, não é só uma questão de imigração, é uma luta pela sobrevivência. E aqui é que está o drama principal, penso eu. Mas a Europa está algo baralhada, tem ideias pouco claras naquilo que quer fazer relativamente a estas questões? Eu penso que tem ideias pouco claras, porque também a nível governamental de muitos países da África, os governos, muitos são ditaduras e não são governos abertos, digamos, e a nível das relações bilaterais e dos acordos não é fácil criar acordos com certos governos. E por isso eu penso que não havendo de um lado cá, não podem abrir as portas assim, sem mais nem menos. E por isso eu acho que o que é preciso, era necessário começar a haver uma estabilidade em África, no Norte da África particularmente, para depois poder haver, digamos, relações que ajudassem e que regulamentassem a imigração. Penso que a questão tem que ir por aí, porque senão haverá sempre o mesmo problema, portanto, milhares e milhares de pessoas a tentar entrar na Europa, digamos, e esta pressão migratória vai criar sempre uma reação contra. Na reta final deste programa, nestes últimos, salvo erro, 5 minutos, vamos brevemente olhar os textos litúrgicos do próximo domingo. É o 20º domingo do tempo comum e, de alguma forma, estes textos casam bem com aquilo que tivemos aqui a conversar e com o acolhimento que é devido àqueles que nos procuram. A primeira leitura, que é retirada do livro de Isaías, fala-nos precisamente que somos chegados a uma nova era na qual se vai revelar a salvação de Deus, e esta é para todos, não é apenas para judeus ou para o povo eleito, destina-se a todos os que a queiram acolher. Exatamente. Esta, digamos assim, é uma nova concepção que aparece no Antigo Testamento de uma visão de Deus, enquanto que os judeus, portanto, a cultura judaico-hebraica tinha uma visão de um Deus que era deles, era quase uma propriedade deles, portanto começa a anunciar-se um Deus que não é só para os judeus, mas que vem trazer a salvação para todos os povos. Portanto, podemos dizer um prognóstico, uma profecia de uma fraternidade universal e que, de facto, sendo esta leitura desta semana, proclamada neste domingo, que encerra precisamente a Semana Nacional das Migrações, casa muito bem com aquilo que nós estamos a viver e procurar transmitir, que de facto o acolhimento, que é daquele que fala Isaías, ao estrangeiro, aquele estrangeiro que quer viver no meio de ti, portanto seja um acolhimento justo, onde haja a justiça, onde seja respeitado o direito. Eu penso que aqui está o fundamental desta palavra de Isaías. O próprio Salmo responsorial, louvado seja Senhor pelos povos de toda a terra, alerta-nos precisamente para reconhecermos a importância das diferentes culturas, das diferentes etnias, formando a tal única família humana, não é? Exatamente. Portanto, os povos da terra
como o salmista proclama, digamos, foram todos criados por Deus para louvar a Deus. Portanto, numa única família humana, numa fraternidade universal. Portanto, a cultura, digamos, é fruto do tamanho do nosso universo, portanto, as distâncias que foram sendo criadas, a evolução das línguas e da cultura, mas a finalidade da criação de Deus, de todos os povos, digamos, é para que todos louvem a Deus e todos tenham, digamos, o mesmo final, o mesmo fim para o qual foram criados, são para viverem nesta relação com Deus. Na mesma linha, a segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos. São Paulo, por esta altura, andava algo, digamos, irritado com os judeus e então dizia que a misericórdia de Deus não é apenas para eles, já que eles não cumprem os preceitos e aquilo que Deus os desafia a fazer, então Deus também olha para todos os outros povos e acarinha-os de igual forma. Nós, ao olharmos para a vida de São Paulo, para aquilo que ele era, digamos, para aquele judeu radical, e vermos a volta, digamos, que a conversão fez, e virmos uma leitura dessas em que ele se volta para os gentios e diz mesmo aos judeus, já que vocês não querem acolher a palavra de Deus, eu volto-me para os gentios, para os povos, digamos, porque a salvação veio para todos. E é interessante nós vermos que o percurso de Paulo vive sempre num certo conflito até com os outros apóstolos, precisamente para abrir a Igreja, a mensagem aos povos, a todos os povos, e ele, por isso ele é o apóstolo chamado o apóstolo dos gentios, é aquele que percorreu quase todo o mundo conhecido a anunciar esta palavra, não só para os judeus, mas para todos. O mesmo acontece no Evangelho, que é de Mateus, também os doutores da lei que recusam a proposta do reino. Então também Mateus fala que Deus virá também para os pagãos e a boa nova do Evangelho destinar-se-á a todos. Exato. Mateus fala, e nós temos aqui, é interessante esta presença da mulher cananeia que aparece no texto, digamos, em que ela, não sendo, digamos, do povo judeu, tem esta fé em Jesus Cristo, e Jesus vai-lhe dizer... Ela suplica-lhe que não a esqueça. Vai dizendo precisamente que ela, portanto, que ela tem uma fé grande. E é interessante que mesmo no percurso de Jesus, quando são quase sempre os estrangeiros, aqueles que não pertenciam ao povo, que são aqueles a quem Jesus diz, nunca vi em Israel uma fé tão grande. Portanto, isso manifesta verdadeiramente esta universalidade da fé. É uma interpelação que fica precisamente quando falamos sobre o desafio que nos chega por parte dos imigrantes. Muito obrigado, Frei Francisco Salles, por ter estado connosco hoje aqui no programa Eclésia. No momento em que arranca em Fátima a peregrinação internacional aniversária de agosto, dedicada ao imigrante, a Eclésia a olhar as necessidades e as angústias dos que partem em busca de uma vida melhor e que reclamam de nós o acolhimento fraterno e o auxílio diário. Foi o programa Eclésia. Obrigado por ter estado connosco. Uma boa tarde para si e até amanhã, se Deus quiser.